A professora Nádia Vieira acabou se especializando em aleitamento materno depois de sentir na própria carne o que o manuseio errado do leite materno pode causar à saúde do bebê. Ela viveu essa triste experiência no seu retorno ao trabalho. A Lavínia chegou à vida da Nádia há 1 ano e 5 meses. Os primeiros tempos foram de alegrias e dificuldades naturais para uma mãe de primeira viagem. O que a Nádia não esperava eram os problemas na volta da licença maternidade. Eu descobri, contanto que minha filha ficava doente, que eles estavam aquecendo em micro-ondas o leite materno. E não pode. A Nádia é professora de escola infantil. Quando terminou a licença, matriculou a filha no mesmo berçário onde trabalhava. Como a Lavínia estava com 5 meses e mamava exclusivamente no peito, o seu médico pediu que ela ficasse mais 15 dias com o bebê para amamentar. A escola questionou se era realmente necessário que ela mamasse no peito, se não poderia dar uma mamadeira. E a minha opção era não dar nenhum outro tipo de leite, a não ser o meu. Porque é uma recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, e até os 6 meses aleitamento exclusivo materno, né? Apesar das recomendações de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, o atestado de 15 dias só tem proteção legal se houver risco de vida para a criança ou a mãe. Sem opção, Nádia voltou ao trabalho, levava a filha para a escolinha e entregava o leite ordenhado para alimentá-la. Então eu apresentei na escola uma carta da nutricionista que atendia a minha filha, dizendo que ela deveria só tomar o leite materno. Anexo a essa carta tinha um manual de como manejo, né, com o aleitamento materno, com o leite ordenhado, e entreguei na escola. A Lavínia começou a ficar doente com frequência. Ela descobriu que o descongelamento do leite era feito no micro-ondas, sendo que o certo é o banho-maria. Ele tira totalmente os nutrientes e esse manejo incorreto acarretou numa infecção intestinal da minha filha, que desencadeou uma diarreia grave, e essa diarreia desidratou a minha filha em menos de 3 horas. Ela desmaiou no meu colo, precisou ficar internada na UPA por alguns dias para se recuperar. Nádia decidiu parar de trabalhar e tirar a filha da escola e acabou se tornando uma consultora em aleitamento. Ela só voltou a ser professora recentemente. Voltei a trabalhar em meio período, porque ainda assim ela demanda a necessidade do leite materno, mas eu consigo conciliar com uma alimentação saudável. Então eu consigo deixá-la em uma escola e também manter o aleitamento materno até quando ela quiser. A jornalista Marcela Simas responde agora 2 questões. Uma que diz respeito ao papel dos homens na licença maternidade, outra aos bebês. Qual é a reação dos bebês quando se separam das mães? Graziela, é assim, cada criança reage de um jeito, né? São indivíduos únicos e nenhum reage igual ao outro. Tem criança que chora muito nos primeiros dias, que a gente percebe que está sentindo falta da mãe, que às vezes recusa o leite fora do peito da mãe, né? Tem criança que dorme, tem criança que fica numa boa, que não se importa, que fica tranquilo. Mas isso não significa que eles não sintam falta. Ela vai perceber que a criança sentiu muita falta dela quando ela chegar em casa, que a criança vai colar e querer cola, e querer o cheiro, e querer ouvir o batimento da mãe, né? Eles demandam muita atenção quando a mãe chega em casa. Mas eles se adaptam muito rápido, muito mais rápido que a gente. Talvez a mãe sofra muito mais de saudade do que a criança. Por que a licença paternidade é tão curta? Olha, Lilmar, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta. A gente não sabe direito por que foi considerado só 5 dias para os pais. Realmente a gente pensa que é muito pouco. Fica parecendo que o pai é um convidado para visitar o filho a hora que ele nasce. Não é assim que funciona. Existem alguns projetos, algumas propostas para aumentar essa licença para 15 ou 30 dias. Essas propostas estão paradas, ainda não foram aprovadas, mas é uma luta nossa agora de tentar conseguir, porque o pai, nessa hora, ele é fundamental para apoiar principalmente a mãe, não é nem a criança nessa hora da amamentação. Existe um projeto de lei, mas ele não foi aprovado na íntegra, ele foi aprovado uma parte que vai alterar um pedacinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. São várias propostas, uma delas é para aumentar a licença maternidade obrigatoriamente da mãe para 6 meses e do pai para 15 ou 30 dias. Ela foi aprovada com alguns cortes e essa parte do pai ainda não foi regulamentada.
Há quem diga que a preparação para a volta ao trabalho deve começar ainda na gravidez. Acompanhe agora uma pequena lista de recomendações para que a volta depois da licença maternidade não seja um sofrimento nem para a mãe, muito menos para o bebê. Mesmo sendo difícil, pense na possibilidade de redução das distâncias entre a creche, o trabalho e a casa. Normalmente, tanto a mãe como a criança estarão plenamente adaptados à nova rotina depois que a criança completa 1 ano de idade. Peça para essa pessoa oferecer o leite enquanto sua licença não acabou. Observe como ela se dedica a esse trabalho de descongelar o leite, aquecer em banho-maria e oferecer na colherinha, na seringa ou no copinho. Isso para que o bebê não perca o costume de mamar no seio da mãe. Massagens, brincadeiras e conversas com o bebê são atitudes que minimizam o impacto da distância entre mãe e filho. No próximo bloco, a história de uma mãe que renunciou a um bom salário para ficar mais próxima do seu bebê. Bom, a gente teve que fazer um rearranjo no orçamento, né? Em primeiro lugar, não é um conto de fadas também.